Olá! Nesta nossa análise, vamos mergulhar fundo em um dos tópicos mais fundamentais e talvez por isso mesmo um dos mais controversos da odontologia. E para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta que move toda essa discussão. Será que existe de fato um modelo único de oclusão ideal que sirva para todo mundo? Essa questão é o que vai guiar nossa análise, colocando lado a lado os modelos clássicos e a realidade biológica que a gente encontra todos os dias. Bem, o nosso caminho vai ser este aqui. A gente começa com a tensão filosófica da coisa, passa pelo histórico, mergulha na biologia, discute os limites de adaptação para então chegar numa nova forma de pensar e, claro, nas implicações práticas de tudo isso. Ok, então, para começar, vamos entender a raiz do problema. Existe um conflito quase que fundamental aqui. De um lado, a nossa busca, como clínicos, por uma estabilidade mecânica, por algo previsível. E do outro, a natureza de um sistema que é vivo, dinâmico e principalmente adaptativo. E aqui está o ponto de partida, a premissa de toda a nossa conversa. A oclusão não é uma lei da natureza. É uma construção, um modelo teórico que nós criamos para tentar entender e intervir em uma realidade biológica que é infinitamente mais complexa e variável. Agora, para a gente entender como chegamos até aqui, é preciso dar um passo atrás e olhar para a história. É importante reconhecer a coerência e a lógica por trás dos modelos tradicionais que moldaram o pensamento odontológico por mais de um século. E essa busca por um ideal mecânico tem marcos muito bem definidos. Começa lá com Engel e sua classificação estática, ganha um corpo teórico imenso com a agnatologia e a definição do eixo terminal de rotação, evolui para conceitos como a oclusão mutuamente protegida e se consolida com a ideia de relação cêntrica como uma posição de estabilidade ortopédica. É uma jornada lógica em busca de algo reproduzível. E um dos conceitos mais influentes que saíram daí, da escola agnatológica, é justamente o de oclusão mutuamente protegida. A ideia é bem elegante. Os dentes de trás, mais robustos, aguentam a força vertical da mordida, protegendo os da frente. E nos movimentos de lateralidade, os dentes da frente se tocam e separam os de trás, protegendo-os de forças laterais que não são bem toleradas. É um belo ideal geométrico. Ok, a gente viu o modelo ideal, a busca pela perfeição geométrica. Mas e a biologia? Como o corpo de verdade funciona? É aqui que a coisa começa a ficar interessante, porque a evidência biológica começa a desafiar a aplicação universal de um único modelo desses. E essa tabela deixa o contraste gritante, né? De um lado, o modelo teórico busca precisão, posições estáticas, um ideal universal com foco na estrutura. Do outro, o sistema biológico nos mostra variabilidade, processos dinâmicos, adaptação individual e uma busca constante pela homeostase, pelo equilíbrio funcional. E olhem só que dado interessante para a gente quantificar essa variabilidade na prática. Peguemos o exemplo da guia canina. Por muito tempo, ela foi considerada o padrão ouro, o ideal a ser alcançado. Mas quando olhamos para populações saudáveis, sem sintomas, percebemos que menos da metade das pessoas tem essa guia canina pura. A maioria, na verdade, apresenta função em grupo ou outros padrões. E o que isso nos diz? Que múltiplos arranjos podem ser perfeitamente estáveis e funcionais. E um conceito que nos ajuda a entender isso de forma brilhante é a teoria do mecanostato de Frost. Basicamente, o que ela mostra é que o osso é um tecido vivo, inteligente. Ele se remodela o tempo todo em resposta às forças que recebe. Existe uma janela de estímulo ideal que mantém o equilíbrio. Pouco estímulo leva à atrofia. Excesso de estímulo leva à reabsorção. Ou seja, a conclusão aqui é inescapável. Estabilidade não é uma foto, não é uma posição estática, é um filme. É um processo dinâmico, contínuo, que envolve adaptação constante, não só do osso, mas também do periodonto e do sistema neuromuscular. Tudo bem, o sistema se adapta, mas até quando? Essa capacidade de adaptação é infinita? É claro que não. E é sobre esse limite, que é individual para cada pessoa, que a gente precisa falar agora. Pense em todos os desafios que o sistema estomatognático enfrenta ao longo da vida. Hábitos como o bruxismo, o próprio envelhecimento natural das articulações, grandes tratamentos ortodônticos ou reabilitadores, perda de dentes, tudo isso são novos desafios biomecânicos que vão testar essa capacidade de adaptação. E este gráfico ilustra a ideia de forma perfeita. A patologia não acontece porque a oclusão de alguém não bate com o desenho no livro. Ela acontece aqui, quando a demanda biomecânica, a soma das forças da função e da parafunção ultrapassa a capacidade adaptativa daquele indivíduo específico. E tudo isso nos leva a uma mudança de paradigma, a uma nova forma de enxergar a oclusão. Em vez de pensar nela como um destino, uma posição final a ser alcançada,
a gente passa a entendê-la como uma estratégia para gerenciar forças. O nosso sistema mastigatório é uma obra de engenharia fantástica. E o principal objetivo do seu design é lidar com forças verticais. As forças da mastigação são idealmente direcionadas para o longo eixo dos dentes, que é a forma mais eficiente de dissipá-las para o osso sem causar dano. Certo, o sistema dá conta das forças verticais. Mas e as forças laterais, que são as mais perigosas? Bom, para isso existe um segundo mecanismo de proteção, a desoclusão. Nos movimentos para os lados, os dentes da frente entram em ação para separar os de trás, neutralizando essas cargas que poderiam ser muito danosas. Então, o que é uma boa oclusão, afinal? A resposta, à luz de tudo isso, muda completamente. Não é a que se parece com um modelo, mas sim aquela que, para um determinado paciente, consegue gerenciar e neutralizar as cargas biomecânicas de forma eficaz, mantendo-as sempre dentro dos seus limites adaptativos. Ok, se o paradigma mudou, quais são as consequências práticas disso? Para o consultório, para a sala de aula, como a gente traduz esse conhecimento? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se não existe um gabarito, uma receita de bolo universal, como é que a gente guia o nosso trabalho? O que a gente ensina? A resposta está em trocar regras rígidas por princípios norteadores. Em vez de um checklist, passamos a ter um raciocínio clínico baseado em pilares. Primeiro, buscar uma posição articular que seja fisiológica e estável para aquele paciente. Segundo, distribuir os contatos de forma racional, favorecendo as cargas axiais. Terceiro, e talvez o mais importante, avaliar a capacidade adaptativa daquela pessoa. E, por fim, usar o julgamento clínico para individualizar o tratamento. E no fim das contas, chegamos a uma conclusão que é ao mesmo tempo libertadora e de uma responsabilidade imensa. A oclusão ideal não existe como um ponto de chegada geométrico e universal. Ela existe como um equilíbrio funcional que depende totalmente da adaptação. A verdadeira excelência clínica, portanto, não está em copiar um modelo mecânico, mas sim em entender e, acima de tudo, respeitar os limites da biologia de cada indivíduo.